Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou o Arthur Batista e hoje eu vou trazer um tema sobre estudos que geralmente é problema de muito estudante, que é aquela sensação de você perguntar uma coisa em sala de aula ou então até mesmo para um amigo, ou então às vezes online mesmo, e você não ter a sua dúvida respondida exatamente como você queria. E aí simplesmente para ficar educado e não deixar aquela situação de forma meio que constrangedora, você acaba dizendo que entendeu, mas na verdade a pergunta que foi respondida foi outra completamente diferente da que você queria que fosse respondida. E querendo ou não, isso acaba atrasando o teu processo de aprendizagem, atrasa completamente o teu entendimento sobre aquele assunto, e aquela sensação de querer parecer educado, educada, acaba te atrapalhando, porque a tua pergunta não foi respondida e existem algumas coisas que explicam por que isso aconteceu. Então, o vídeo sobre hoje é para como que você pode direcionar melhor a tua pergunta para que ela consiga ser respondida da melhor forma possível, beleza? Eu sou o Arthur Batista, estou aqui gravando esse vídeo para você. Se você se interessou por esse vídeo, não esquece de me estimular a gravar conteúdos aqui para vocês. Então, clique em gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações e coloca aqui teus comentários, tua dúvida, tua pergunta baseada nessa técnica, nessa ferramenta que eu vou trazer para vocês aqui, para vocês cada vez mais ficarem melhores no processo de pergunta, beleza? De dúvida e tudo mais. Sem mais enrolação, lembra só que toda pergunta ela é bem-vinda, toda pergunta ela te leva para um lugar superior ao lugar que você estava antes. Mas existem formas de você cada vez mais melhorar a forma que você pergunta e tudo mais. Beleza? Então bora lá. Antes de começar a falar especificamente da técnica, eu queria te contar uma situação, uma historinha mais ou menos. Imagine aí que existe uma pessoa, um cara que está com um carro quebrado. E o problema desse carro era no amortecedor. E aí ele estava precisando consertar esse carro e ele simplesmente leva na oficina. E existem dois cenários. Existe o cenário onde ele simplesmente chega, entrega o carro e fala assim: o meu carro está com problema, por favor conserte e amanhã eu volto para buscar. Esse é o primeiro cenário. O que vai acontecer com o mecânico que recebe somente essa informação e cada vez mais simplesmente vai ter que buscar ali resolver o problema, né? Então o mecânico ele não necessariamente vai começar com um problema no amortecedor, porque ele não sabia que era no amortecedor. Ele vai começar a fazer uma sequência de testes. Ele pode começar pela caixa de marcha, pode começar pelos faróis, né? Ele pode começar pelos pneus, ele pode ir pelo motor. Só que porventura ele pode acabar achando o problema no amortecedor, né? Depende muito da experiência do mecânico e tudo mais. Inclusive pode acontecer uma coisa, ele acabar procurando outra coisa, encontrar outro problema e querer resolver esse problema. E aí com a volta daquela pessoa que estava vindo resolver aquele problema que ela queria, acabou que ele não foi resolvido outro problema que ele acabou encontrando porque ele foi fazer a revisão no carro e tudo mais. Acho que vocês estão começando a sacar. E aí o outro cenário é, simplesmente a pessoa chega para o mecânico, né? Olá, eu estou com um problema no meu amortecedor de trás, o da direita. E ele simplesmente está com um problema, eu estou sentindo que o carro está mais duro e na hora que eu passo pelos quebra-molas eu sinto que ele dá uma batida mais forte e eu vim aqui porque eu quero consertar. E aí eu queria ver se é necessário trocar o amortecedor ou simplesmente revisar para ver se tem algum problema de alguma peça específica. E é isso, eu vim buscar amanhã. O simples fato de você ter sido mais específico sobre aquele problema, né, que você está tendo, vai fazer com que o mecânico, a pessoa que vai te ajudar a consertar aquele problema, aquela situação daquele carro, vai fazer com que ele, na verdade, faça isso mais rápido. E com certeza vai exatamente onde você precisa que ele vá. Não quer dizer que ele não possa olhar para outros cenários. Dependendo da forma que você chega especificamente, ele também pode ver se tem um problema correlacionado com aquele outro inicial. Só que aí o fato que dele ter o olhar direcionado, na primeira coisa que ele vai fazer, vai ser checar exatamente aquilo que você falou. E a moral da história disso tudo é, a pessoa que é específica quando ela solicita ajuda com o problema, ela tem a maior chance de ser ajudada a ser resolvido. Às vezes, o simples fato de nós não sermos específicos nas perguntas que a gente faz com que os nossos professores ou então as pessoas que a gente quer que resolva simplesmente não consigam um norte direcionado assim para ajudar de verdade a gente. E eles acabam respondendo uma coisa que ajuda de alguma forma, só que não vai na raiz. E aí, quanto mais você é questionado, por exemplo, e aí, entendeu? Você fala assim, entendi. Mas na verdade acabou que existe a chance de você não ter entendido. Então, eu quero te estimular a fazer um exercício
que cada vez mais vai te fazer ficar preciso em resolver alguns problemas que você está tendo quando não está entendendo uma matéria. Bora lá. Uma das grandes coisas que você pode fazer para cada vez mais ser específico e assim resolver aquele problema que você queria resolver é anotar o ponto fixo de não entendimento de uma matéria. Esse ponto fixo pode ser uma palavra, esse ponto fixo pode ser uma fórmula, uma ideia que você estava entendendo até ali e de repente foi falado uma coisa que você não entendeu. Anote. Esse ponto fixo pode ser simplesmente uma comparação que foi feita de uma coisa com outra que você não entendeu. Como assim? Por que ele quis dizer que isso é parecido com isso? Quando você toma nota disso e identifica precisamente o que você precisa fazer para entender aquilo ali, na hora que você pergunta, você vai na raiz do problema. E aí ele consegue identificar, o professor consegue identificar como que ele faz para você entender. Ele muda o ângulo de interpretação, ele exemplifica com outro cenário, ele explica novamente, talvez você não pegou, ele traduz um termo, uma palavra que você não tinha entendido, e assim você evolui com uma grandiosidade que você nem tem noção. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu chegava numa aula, na época do vestibular, e até mesmo agora dentro do curso de medicina, e simplesmente falava assim, eu não entendi isso daí, eu não consegui compreender. Gente, mais uma vez, isso é válido, tá? Você pode sim fazer isso também, que é sempre positivo você perguntar. Mas existem formas melhores, como eu falei. E aí eu simplesmente falava, eu não tô entendendo isso aí. E o que você não tá entendendo, Arthur? Isso aí, não tô entendendo. Quem já passou por isso, coloca aqui nos comentários também, porque é uma situação bem comum. E a gente não conseguir nem identificar. E aí quando a gente não consegue nem identificar onde a gente tá simplesmente travando no entendimento daquela matéria, é a hora da gente voltar para o básico, é a gente voltar para os termos iniciais, para os fundamentos daquilo ali. E claro, pedindo ajuda, perguntando e tentando cada vez mais ser específico com o ponto. Se você não sabe se ele é o primeiro ponto que você identificou, mas você já identificou um ponto, por exemplo, eu não sei se tudo que eu não estou entendendo é isso aqui, mas esse pedacinho aqui eu já não estou entendendo, então você pode começar por ele. E assim você cada vez mais vai pegando essa habilidade de perguntar de forma onde a resposta vai te ajudar de verdade. Beleza? Espero que esse conteúdo faça diferença para você. Eu fiz ele com muito carinho e para tentar te ajudar de verdade mesmo. E é isso, compartilha com uma pessoa que você se importa. Se você ainda não clicou em gostei, clique. Deixa teu comentário aí para me ajudar com a tua sugestão de vídeo. E é isso, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.